Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o tema é um daqueles que me interessam muito, seguindo um pouco uma linha hegeliana, né? Vamos entender um pouco o que significaria, o que seria o espírito, né, da sociedade asiática, né, sociedade oriental. Sei que parece uma expressão muito ampla, né, que pode variar bastante, né, entre países, como a China, porque no Oriente, quando a gente pensa em Oriente, a gente pensa em países como China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Vietnã. E o que a gente poderia extrair como, vamos dizer assim, tipo ideal, né? De países tão diferentes entre si? Será que é possível identificar traços culturais, filosóficos comuns que moldem o pensamento ao longo dos séculos, né, dessas sociedades em geral? Eu acredito que sim. E são esses traços que a gente vai explorar então nesse vídeo. A gente pode falar de alguns elementos centrais, né? O primeiro deles é o coletivismo. Essas sociedades orientais, elas tendem a valorizar o grupo, seja família, comunidade, nação. Para eles, o grupo é mais importante que o indivíduo. Por mais que essas sociedades tenham adotado o capitalismo, pelo menos de mercado, né, você ainda vê esse traço extremamente marcante, principalmente se comparado ao Ocidente. A harmonia social também ela é altamente valorizada. Eles têm aquela coisa, né, de evitar o confronto direto. Se você vê as filas, o modo que as pessoas estão organizadas no transporte público, você vê tem toda uma disciplina, né, toda uma organização. Lá, nesses países, você vê que há um forte senso de dever para com os outros, né? Um dever que é bem notável nos pós-guerras, né, desses locais. A ideia é que você tem que reconstruir a nação. Isso foi fundamental para o desenvolvimento de países como Japão, Coreia do Sul, bem como os novos tigres asiáticos, né? Que inclui Vietnã, a própria China também crescendo de forma exponencial, né? Depois do regime maoísta. Enfim, essa ideia de se sacrificar pela coletividade é uma coisa muito forte nessa sociedade. Outro ponto também extremamente marcante é a hierarquia, o respeito à hierarquia, né? Que é muito influenciado pelas tradições como o confucionismo, né? Em especial em países como China, Coreia, Japão. Por mais que muitas pessoas nem professem fé ou não acreditem em nada maior, foi uma influência cultural que está presente até os dias de hoje. Você tem forte respeito a figuras de autoridade, né? Pessoas mais velhas, né? Ancestrais, chefes no trabalho, professores na escola. Enfim, é uma sociedade que é muitas vezes organizada de forma vertical mesmo, por idade, por cargo e por status. O terceiro ponto também que a gente pode destacar é o trabalho duro e a disciplina. A ideia de que o sucesso ele vem da perseverança e da dedicação. Essa ética ela é bem visível em países como o Japão, a Coreia do Sul e a China moderna mesmo. São países que viram, né, nos últimos anos um crescimento vertiginoso econômico, o que gerou também muita euforia, fortalecendo ainda mais esse tipo de visão, sendo a educação central como meio de ascensão social. Não à toa esses países sempre estão liderando, né, nos índices de educação do PISA. Você tem a cultura, né, dos cursos, né, desde criança, desde pequeno. A garotada estuda de manhã, faz curso à noite, curso de reforço.
Os pais fazem questão de dedicar boa parte do orçamento familiar para investir na educação dos filhos, ainda que se tenha educação pública. É um gasto a mais que eles fazem questão de realizar. Um quarto aspecto que a gente pode falar também é a espiritualidade e a filosofia. Você tem influências de religiões e filosofias como o budismo, o confucionismo, o taoísmo, hinduísmo, o islamismo. Esse mais especificamente seria estar na Indonésia ou em parte da Índia, né? E toda uma valorização do equilíbrio, né? Da natureza e do autoconhecimento. A ideia de que tem que haver um equilíbrio entre o espiritual e o material. Né? Ambos vivem num equilíbrio, no yin e yang, né? Um pouco também de esoterismo, são traços marcantes nessa cultura. O que leva um pouco à questão de uma tradição, né, versus a modernidade, né? Porque muitos países asiáticos, eles mantêm um profundo respeito pelas tradições, mesmo em meio a um avanço tecnológico, econômico muito forte, né, desses países. O Japão é um exemplo clássico, né? Que ele tem um equilíbrio entre a alta tecnologia, ao mesmo tempo que você tem aquelas cerimônias tradicionais, como aquelas do chá, né? Então é um outro ponto bastante marcante nessa sociedade. E por último a gente pode falar também do nacionalismo, da questão da identidade cultural, né? Muitos desses países têm forte senso de identidade nacional, muitas vezes reforçado assim, por séculos de história, desafios externos, como o colonialismo, né? A Coreia foi colonizada no Japão no início do século XX pelo Império Japonês, a mesma coisa a China. Tiveram-se guerras, né? Como a Segunda Guerra, a Guerra da Coreia. Então tem muito orgulho, né, nas origens culturais e o desejo de projetar essa influência, acho que no cenário global. Você vê que esses países, por exemplo, como a Coreia do Sul, o Japão e a China, ainda que sofram com a baixa natalidade e com a redução populacional, eles fazem questão de não receber tantos imigrantes para repor essa mão de obra. Porque na cabeça deles, diferente da Europa, né, que tem uma política de fronteiras um pouco mais relaxada, eles entendem que essa identidade cultural tem que ser preservada, ainda que isso possa prejudicar economicamente esses países. É um preço político, é um preço econômico que eles tomam uma decisão política que para eles fazem muito sentido. Faz muito sentido esse tipo de decisão. Então, em resumo, a gente pode falar que o espírito da sociedade asiática ele pode ser descrito como coletivista, hierárquico, disciplinado e profundamente influenciado por tradições filosóficas e espirituais. E ao mesmo tempo, essas sociedades elas vêm mostrando grande capacidade de adaptação à modernidade, sem perder a sua base cultural ancestral. O equilíbrio entre tradição e modernidade é, portanto, o yin e yang do Oriente, né? E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o canal, compartilhem, se inscrevam para mais vídeos como esse. Até a próxima!